Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? A tia Aline está aqui nessa quinta-feira para a nossa aula de matemática. E na nossa aula nós vamos continuar falando hoje sobre os números, né? A tia Aline vai começar hoje falando primeiro sobre o conteúdo de hoje, né? Que nós vamos falar para que usamos os números. E no final da nossa aula, a tia Aline faz a correção da nossa ficha da aula passada. Combinado? Então, vocês vão abrir aí o livro de vocês, tá? Na página 68, tudo bem? Vocês vão abrir aí o livro na página 68, né? Nós estamos iniciando hoje aqui o nosso capítulo 2, né? Sobre os números e suas funções. E nesse capítulo nós vamos falar para que usamos os números, né? Neste capítulo você vai aprender que os números têm outros usos além de contar, certo? Onde os números... Aí vocês observem que tem aí uma imagem, né? No livro de vocês vai ter uma imagem, né? Tem umas crianças brincando, né? Se vocês observarem aqui, olha, tem aqui esse desenho que tem o nome Minha Casa, olha aqui. Aí ela colocou Minha Casa e ela colocou aqui, olha, o número da casa dela. Vocês estão vendo? Aí já aparece uma das utilidades dos números no nosso dia a dia. Se você observar aí na sua casa, com certeza, ela tem uma numeração indicando qual o número da sua casa, né? Essa é uma das utilidades dos números. Outra coisa, que nós temos também um relógio, né? E aí, os números aparecem novamente, né? Para marcar as horas, né? Aqui, eles têm um brinquedo, um medidor, né? Para medir o quê? Os números aí, eles vão o quê? Medir a altura, né? E eles estão jogando um jogo que fala o seguinte: eu fiquei em primeiro lugar do jogo, né? Falou a menininha. Aí a segunda menininha aqui, ela já falou: eu acho que vou ficar em segundo lugar. E o menininho falou assim: vou terminar se andar 5 casas. Vocês estão observando que eles usaram o que aí para falar sobre o jogo? Eles estão falando sobre os números, né? Porém, eles estão falando dos números como de uma forma diferente. Eles estão falando em posição, né? É uma ordem, na ordem que eles estão, né? E é sobre isso que nós vamos falar, né? Os números, eles servem o quê? Para contar, quando o número indica uma quantidade, né? Para medir, quando indica a quantidade de vezes que uma unidade de medida se repete, né? Por exemplo, ao confirmar um comprimento, se eu for medir aqui a altura dessa menininha, né? E falar que ela mede 1 metro, eu vou estar usando aí os números, né? O número para fazer o quê? Uma medida, né? Uma medição. Então, eu vou estar usando ele como medida, né? Ordenar, né? Ordenar ou classificar. Quando eu falei aí para vocês que os meninos, que ela disse assim, olha, eu vou ficar em primeiro lugar. Eu estou usando o número para, né? Para ordenar, para dar a ela, né, uma classificação, uma posição. Não é isso? Tudo bem? Podemos continuar? E aqui, nós vamos passar aqui, né? Para que usamos os números, a tia Aline acabou de falar com vocês sobre isso, né? E aí vocês vão aí observar, né? Onde há os números. A gente acabou de conversar, né? A tia Aline mostrou, nós conversamos onde haviam números aqui na imagem. Vocês estão conseguindo ver mais números fora o que a tia Aline falou, né? Tinha aqui números aqui onde a Ana, a Lia e o Rui estavam brincando, lá na imagem da casa, no relógio, né? Aqui nesse ursinho de medir, acho que de medir a altura, né? Acredito que seja para isso, certo? E aí nós vamos passar aqui. Conversa vem. Já vimos que os números podem ser usados para contar pontos, né? Qual objeto serve para indicar as horas? E que hora ele está mostrando agora? Aí vocês vão voltar lá na imagem, né? E vão observar aqui qual foi o objeto que ele utilizou para mostrar as horas. Ah, tia, é um relógio.
E que horas ele está marcando aqui? Olha, o ponteiro pequeno está no 2 e o maior está no 12. Então, quer dizer que é o quê? 2 horas, não é isso? Vamos continuar. E aí vocês vão colocar aí a resposta, certo? E aí nós vamos falar um pouquinho também, vai ter aí um joguinho de RA, né? Essa realidade aumentada, ela tem como objetivo auxiliar vocês na compreensão e na escrita dos números, certo? E aí vocês vão fazer esse joguinho em casa, certo? Esse é um desafio que a tia Aline vai deixar para vocês fazerem em casa, né? Sou o primeiro da fila. Se ele é o primeiro da fila, que número será ele? Certo? Então vocês vão fazer aí essa brincadeira. E aqui fala um pouquinho de como utilizamos os números, né? Nós vamos observar o diálogo entre o Lucas e a Clarice. Vamos ver aí o que é que eles estão falando, né? O Lucas começa dizendo assim, olha, os números podem ser utilizados para contar objetos, né? Que foi exatamente aquilo que a tia Aline falou, né? No caso aqui aparece a imagem de uma bandeja de ovos, né? Então ele serve aqui para contar quantos ovos. Vamos contar, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então os números aí serviam para que nós pudéssemos contar quantos ovos haviam na bandeja, não é isso? Aí a Clarice vai e fala, os números também são utilizados para medir. Quando usamos um termômetro, queremos saber em quantos graus, né, está a temperatura. Por exemplo, quando você fica dodói, né, que a mamãe usa o termômetro para saber se você está com febre. Então ela está fazendo o quê? Ela está medindo, né? Um outro exemplo que nós usamos para medir é quando nós queremos saber o quê? A nossa altura, não é? Se eu quero saber quanto eu meço de altura, né? Eu uso uma fita, então eu vou fazer o quê? Eu vou medir, não é isso? E aí, o Lucas continua falando, os números podem ser usados para codificar, né? Nesse caso, eles identificam o objeto como o código de barras. Por exemplo, se vocês pegarem na casa de vocês, né, pedirem para a mamãe um pacotezinho de biscoito, né, ou até mesmo uma conta, peça a mamãe para ver aí o papelzinho da conta de água, vocês vão ver que ele vai ter esse códigozinho de barra aqui, olha, né, que vai ter esses números e quando é colocado o aparelhozinho que faz a leitura, né, e ele vai dizer aí quanto que custa, né, certo? E aí a Clarice continua, os números também podem ser usados para ordenar, indicando, por exemplo, a posição de algo ou alguém. Por exemplo, nós já estudamos lá nos números ordinais, não é? Durante uma corrida lá que a tartaruga e a lebre fez, né? Que a tartaruga tirou o primeiro lugar, né? Então nós fizemos o quê? Nós vamos ordenar, né? Aqui no caso da competição delas, nós queríamos colocar o quê? Nós queríamos ordenar, né? Que lugar ela obteve durante a corrida. Então, nós fazemos o quê? Nós ordenamos. Não é isso? Tudo bem até aqui? Né? Que ordenar é o mesmo que classificar, né? Qual a posição em que ela havia ficado. Certo? E agora nós vamos aqui para essa atividadezinha, né? A tia Aline vai ajudar vocês, nós vamos responder essa atividade juntos, tudo bem? Diz o seguinte, relacione as imagens com a utilidade dos números em cada caso. A primeira que nós vamos ver aqui as imagens primeiro. Aqui nós temos um caminhão, certo? E aí, do lado desse furgão, ele tem um número bem aqui, olha, certo? E aí, esse número, ele serve para quê? Não sei se vocês já observaram, quando vocês já andaram de ônibus, que na frente do ônibus, né, atrás também, ele possui um número, né? É uma identificação que aí tem como a empresa saber, né, o número daquele veículo, né? Assim como a placa também, que ela tem, a placa, no caso, ela tem as letras, né? Aqui no Brasil, ela tem as letras e números, né? Então, codificar, né? O número ele serve aqui, nesse caso aqui do caminhão, para o quê? Para codificar. Então, nós vamos ligar. Mas,
Aqui embaixo também, olha, nós podemos o quê? Ver aqui, ó, nós temos aqui, ó, uma cartinha, né? E aí tem um endereço que é o CEP, né? E esse CEP, ele serve para quê? Para indicar para onde, né, nós queremos enviar essa carta. Então, também, nós estamos usando o quê? Aqui, ó, um código. Então, é codificar. Então, nós vamos ligar aqui da cartinha, lá para a palavrinha codificar, né? Tudo bem até aí? E aqui também nós temos uma casa. Nessa casa, bem aqui aparece o número, ó, 50 e... Deixa eu te olhar direitinho aqui, 53. No livro da tia aparece aqui 53, ó. O número da casa, né, ele também está servindo o quê? Para identificar. Então, ele também é um código, né? Então, ele também é a palavrinha codificar. Nós vamos ligar para a casa. Tudo bem? E aí, o segundo é medir. O que é que nós, dessas imagens, em quais delas nós vamos usar, né, medidas? Aqui tem uma menininha, ó, e ela está medindo a sua altura. Não é isso? Então, nós vamos o quê? Nós vamos ligar, medir para a menininha que está medindo a sua altura, né? Se vocês observarem também, nós temos aqui uma balança, né? Que ela está aí fazendo o peso de algumas frutas, né? Igual quando a mamãe quer fazer uma receita de bolo, né? Quando ela quer saber a quantidade dos ingredientes, ela usa o quê? Ela usa medidas. No caso aqui, nós estamos usando a medida para saber aí, né, o peso das frutas. Então, nós vamos ligar aqui, olha, medir para a balança. Tudo bem? Podemos continuar. E agora nós vamos para o ordenar. Ordenar é quando nós queremos o quê? Classificar, dar uma posição, não é? Então, aqui, o pódio, né? Digamos que teve uma corrida e está aí o pódio com quem tirou o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então, nós usamos o quê? Nós estamos o quê? Ordenando, não é? Então, nós vamos o quê? Ligar o ordenar para o pódio. Mas lembra que lá na nossa imagem de abertura, tem a imagem lá de uma casinha e a tia explicou para vocês que o número da casa, ele também serve para ordenar, né, a posição da minha casa ali na rua, né? Então, nós vamos ligar o ordenar também aqui para a casinha. Tudo bem até aqui? Tia Aline vai apagar. Se vocês precisarem, vocês dão uma pausa no vídeo e depois continuam, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar com a tia Aline e com a tia Jaqueline no WhatsApp, que nós vamos tirar essa dúvida, tá bom? E aí vocês vão passar o livrinho. Essa página aqui a tia Aline vai deixar para vocês responderem em casa, tá bom? A professora Fabiana pediu aos alunos que recortassem de revistas 4 situações em que os números são usados, né, utilizados da mesma forma, né? E vocês vão observar aí as imagens que ele colou, que o Luiz recortou. Ele recortou uma medalha, uma placa, né, um ingressozinho do cinema e aqui, né, o númerozinho de série do ônibus, né? Será que o Luiz fez o que foi pedido? Aí vocês vão aí, será que aí as 4 imagens, será que elas representam aí, os números estão indicando a mesma coisa? Né? Será que eles estão aí ordenando, ou medindo, ou codificando? A placa, nós sabemos aqui que ela, né, ela serve para codificar, né? O bilhetinho do cinema, ele também tem um códigozinho do lado. O númerozinho de série lá do ônibus que nós falamos, ele também o quê? Ele serve para codificar. Mas e a medalha? Será que a medalha serve para codificar? E é isso que vocês vão responder aqui para a tia, se ele usou, né? Se o Luiz fez o que foi pedido pela professora. Tudo bem? Aqui, como os números estão sendo utilizados na figura? Aí vocês vão aí colocar, né, como esses números estão sendo utilizados, né? Se eles foram utilizados para medir, né? Se eles foram utilizados para codificar, certo? Ou para ordenar, aí vocês vão colocar aí.
Que imagem poderia ser colocada no lugar da figura que não está correta? Né? O que diz o item C. Aí você vai ser pessoal, você vai colocar aí um objeto, uma imagem, né? Você vai colocar o nome de que imagem poderia ser colocada. Tudo bem? E aí você já participou de alguma próxima questão, diz assim, a questão 3. Você já participou de alguma competição? Já viu alguma competição em que houve premiação com entrega de medalhas ou troféus? Aí você vai desenhar abaixo uma situação como essa, tudo bem? Né? Aí fala assim, mostra de medalhas. No dia, aí aqui a tia depois vai conversar com vocês sobre isso aqui, tá? Em uma outra aula nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte de mostra de medalhas, tudo bem? Aí nós vamos continuar aqui, né? Nós vamos fazer agora o quê? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a nossa correção da aula passada, tudo bem? Né? Nós fizemos primeiro o conteúdo, agora nós vamos fechar a nossa aula com a nossa correção. Primeira coisa que vocês deveriam fazer aí era o quê? Era o nome de vocês, não é isso? E aí dizia assim, ó, Joana e Carlos estavam brincando com fichas numéricas. Eles pegaram somente estas duas fichas, aí tinha aí a ficha de número 6 e a ficha de número 7. Carlos e Joana formaram números diferentes. Que números são esses? A tia Aline falou com vocês, não é? Que nós poderíamos formar o que aqui, ó? 67, né? Deixa a tia Aline trocar aqui o pincel. 67, não é isso? E 76. Se eu invertesse, não é isso? Deixa eu te apagar aqui, esse aqui está um pouquinho fraco. Nós poderíamos fazer o quê, ó? Se eu tenho aqui uma ficha 6 e uma 7, olha, eu poderia primeiro fazer o 67 e invertendo eu poderia fazer o 76. Tudo bem? E aí a letra B dizia o seguinte, Carlos formou o maior número. Que número ele formou? Se o Carlos formou o maior número, então ele formou que número? Ele formou o número 76. Tudo bem até aqui? Então a tia pode apagar. Então a tia vai apagar e subir aqui mais um pouquinho, tá? Qualquer coisa vocês pausem o vídeo e em seguida retornam. Joana formou o menor número. Que número ela formou? A Joana, ela formou o menor, então ela formou o 67, não é isso? E o que há de diferente e o que há de igual entre os números formados por Carlos e Joana, né? Os algarismos, então nós vamos colocar o quê? Os algarismos são os mesmos, mas a posição deles é diferente, né? Então vamos colocar aqui a resposta. Vocês podem ter colocado aí, a tia vai colocar desse jeito, mas aí vocês podem ter colocado com as suas próprias palavras, né? Os algarismos são os mesmos, não é isso? Mas a posição o que é que a posição é, gente? Deles é diferente, a posição deles é diferente. Tudo bem até aqui? Né? E o que é que isso faz com que aconteça? Isso faz com que os números formados, eles sejam diferentes. Não é isso? Então, continuando, aí vocês iriam colocar. Isso faz com que... O que é que faz? Me digam aí, que a tia perguntou para vocês. Isso faz com que os números formados sejam diferentes. Tia, eu escrevi, né, a resposta parecida com a da tia, só que com outras palavras. Tudo bem? Sim. Se significa a mesma coisa, não tem problema. Aí você usou as suas palavras.
Tá bom? A tia vai apagar e a gente vai continuar. Qualquer coisa, vocês pausem aí o vídeo. Agora nós vamos virar aqui e vamos para a próxima página, né? Agora, quem vai brincar com as fichas é você. Observe as fichas abaixo. E aí tinha essas fichas, né? Tinha a ficha de número 2, 5, 6, 7 e 8, né? E vocês iam formar um número de dois algarismos maior que 60, né? E menor que 70. Aí é uma resposta pessoal de vocês, não vai ter como a tia descobrir, né, qual que vocês escolheram, né? Porém, a tia tem aqui algumas possíveis respostas, né? Uma possível resposta seria o quê? Poderia ter sido colocado 62, 65, né? 67 ou, né? E 78. Não, tia, 78 não. Sim, ele é maior que 60, então não podia, tia, porque tinha que ser menor, tia Aline. Ele tinha que ser menor, é 68, viu, gente? Desculpa. Então, poderia ter sido 62, 65, 67 ou 68. A tia não vai ter como saber qual a resposta que você colocou aqui, porque essa aqui é uma possível resposta. Você pode ter escolhido qualquer um desses números, não é isso? Então, deixa a tia Aline apagar aqui e continuar. E aí, na letra B, diz o seguinte: forme o número de dois algarismos menor que 80 e maior que 60. Aí também, vocês tinham algumas possibilidades, né? Uma possível resposta de que vocês possam ter colocado aí. Não quer dizer, a tia Aline está aqui falando possíveis respostas, né? Eu tenho certeza que vocês colocaram a resposta de vocês. As possíveis respostas poderiam ter sido quais, ó? Você pode ter colocado 72, 75, 76, né, e 78. Essas aqui são possíveis respostas. É possível que vocês tenham colocado alguma dessas respostas, não é isso? E tá tudo bem, né? Então, deixa a tia Aline continuar. Você ainda não estudou... Aí nós vamos agora aqui para a letra C. Será que é possível formar um número menor que 20? Será? Não, não é possível. Por quê? Né? Não, pois o menor número possível para a ordem das dezenas é 2, né? E logo a menor... Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. O menor número aqui da dezena é o quê? É o 2, né? E logo restará o quê? Como menor opção o número 25, né? E 25 é maior que 20, então a resposta seria o quê? Não. Mas aí você pode ter colocado com as suas palavrinhas, tá? Pois o menor número, possível, para a ordem das dezenas é 2. A ordem das dezenas é 2. Logo, restará como menor opção, restará como menor opção o número 25. Não é isso? Que, né, o número 25, que é maior que 20. Que é maior que 20.
Tudo bem? Aí vocês podem ter colocado com as palavrinhas de vocês. A tia Aline vai apagar aqui, qualquer coisa vocês dão aí um pause no vídeo, tá? Para poder vocês fazerem a correção. Tudo bem? E agora nós vamos aqui para a nossa letrinha D, que diz assim: você ainda não estudou números maiores que 80, mas já deve imaginar como formá-los. Forme um número maior que 80, né? E aí é uma resposta pessoal, né? Vocês poderiam ter feito 82, 85, 86, 87. Era uma resposta aí pessoal, tudo bem? E aí nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, né? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem na resolução da nossa atividade de casa, que a tia Aline deixou para vocês na página 72, vocês podem falar com a tia Aline, com a tia Jaqueline no privado, no WhatsApp, certo? E na próxima aula, as dúvidas que surgirem, a tia Aline vai tirar. Combinado? Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.